trazendo aqui a tabuada da raiz quadrada, que é um macete que nos ajuda e nos auxilia a encontrar raízes, né, principalmente em números maiores, né, que são mais trabalhosos. Siga só a dica. Aqui eu trouxe o exemplo da raiz quadrada de 20.164. Né? Observando aqui a tabuada, a gente consegue descrever, ó, e observar que todas as terminações terminam em zero, de todos os números. Então, seria uma tabuada mais simples que a gente tem relacionada à raiz. Então, para encontrar a raiz quadrada de 20.164, é só observar em que intervalo ele se encontra. 20.164, se você observar aqui, ele vai se encontrar entre 19.600 e 22.500. Pode observar, 19.600 e 22.500. 20.164 está no meio aqui, ó, entre eles dois. Ou seja, a raiz quadrada de 20.164 tem que obrigatoriamente estar entre 140 e 150. Aí vem a dica. Entre 140 e 150, ou seja, no intervalo entre 10 números, sempre vai existir a possibilidade de termos apenas dois resultados diferentes. Observando o quê? A terminação que tem a raiz. Se aqui eu tenho uma terminação 4, então, entre 140 e 150, quais são os dois números que, se eu multiplicar um pelo outro, né, dois números iguais, vai dar essa terminação 4. Veja só, 142 e terminação 4, 148. Por quê? Porque se você observar aqui a terminação, 2 vezes 2 dá 4 e 8 vezes 8 dá 64. Então, só pode ser ou 142 ou 148, certo? Outra dica, entre eles dois, para evitar você fazer a multiplicação, outra observação é, se ele estiver mais próximo do menor número, né, então vai ser o menor. Se ele estiver mais próximo do maior número, vai ser a raiz, vai ser o valor maior, né, relacionado à maior raiz. Então, se eu tenho 20.164, eu vou ter dois valores que são possíveis de ser a raiz desse número. Então, 20.164 se encontra mais próximo de 19.600 ou de 22.500. Né? Se você observar aqui a diferença, ele vai estar mais próximo de 19.600. Então, com certeza, vai ser o menor número. Então, a raiz quadrada de 20.164 só pode ser 142, certo? Do mesmo jeito, pode ocorrer também com raízes de números decimais. Né? Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 6,76, qual seria esse valor? Trabalhando com número decimal, a primeira ideia ou a primeira coisa a ser feita, até mesmo para ficar de uma forma mais simples, é a gente transformar ele na forma de fração. Né? 6,76 tem duas casas decimais. Né? Transformando em fração, eu retiro a vírgula e comparo a 100. Porque se o número tem duas casas decimais, então é porque, para ser gerado esse número decimal, houve a divisão dele por 100. Certo? A raiz quadrada de 100 seria 10, né? Pela própria tabuada, dá para a gente observar aqui. E 676, ele se encontra aqui, ó, entre 400 e 900. Então, a raiz quadrada de 676 está entre 20 e 30. Quais são os dois números entre 20 e 30 que multiplicando dá terminação 6? Né? Poderia ser o 24 ou o 26. Né? 24 ou 26. Aí a gente observa o quê? 676 está mais próximo de 400 ou de 900? Pode observar que ele é mais próximo de 400. Então, com certeza é o menor número, 24. E, como a gente tratou aqui de um número decimal, então teria que transformar novamente também em decimal. 24 por 10, regra da vírgula, ando uma casa para trás, então 2,4. Beleza? Fica aí a dica.